Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo a respeito da astronomia aristotélica. Nós vamos estudar, fazer uma revisão rápida sobre como o pensamento aristotélico foi substituído por volta do século XVII com o Galileu Galilei. Então nós vamos ver uma introdução à dinâmica, passando pelas ideias de Aristóteles e vendo como o Galileu superou essas concepções aristotélicas sobre a astronomia, o movimento dos planetas e também sobre o movimento. Devemos deixar claro de início que nós não vamos falar de todo o percurso histórico que separa Aristóteles de Galileu. O Aristóteles é século IV a.C. e Galileu é século XVII depois de Cristo. Nós temos um intervalo aí de aproximadamente 2000 anos, de forma que é uma história muito longa e com muitos detalhes, muitas particularidades, inclusive. Não é do nosso interesse fazer uma análise histórica de toda essa transição do pensamento aristotélico até o nascimento da ciência moderna com Galileu no século XVII. Nós vamos revisar alguns aspectos do pensamento aristotélico e depois vamos ver como Galileu superou essas concepções aristotélicas e como ele as substituiu ou pelo menos sugeriu uma outra forma de pensar. O grande ponto importante aqui é mostrar que o pensamento aristotélico é bastante duradouro, né? Ele influencia toda a concepção científica da Europa, a Europa ocidental, para ser mais específico. O pensamento ocidental tem a sua base no pensamento grego e com a ciência não foi diferente. Então, veja, nós começamos revisando aspectos do pensamento aristotélico e vamos dar um salto bastante amplo aí do ponto de vista histórico já para o Galileu, ok? Então, a primeira parte nós vamos discutir como era o modelo aristotélico, vamos rever alguns aspectos que são, digamos assim, mais relevantes, mais importantes para a discussão que a gente quer fazer, e depois nós vamos ver como essas ideias aristotélicas foram substituídas por ideias que estavam, digamos assim, nascendo na época do Galileu, e o Galileu vai ser um personagem importante porque ele vai, digamos assim, fortalecer essas ideias e dar subsídios, comprovações a partir de observações astronômicas a respeito dessas ideias. Então vamos lá. Muita atenção agora, porque nós vamos ver quais são os argumentos em favor da imobilidade da Terra. Um dos pontos importantes do pensamento aristotélico, importantes no sentido que se destacam, né, é de que a Terra permanece imóvel e o resto do universo é que gira em torno da Terra. Aliás, a Terra ela está numa posição muito particular, ela está no centro do sistema. E estando no centro do sistema, ela vai ter um papel importante dentro do universo aristotélico. Então veja, a percepção que nós temos ao olharmos para o céu, de fato é de que a Terra parece imóvel e o restante dos objetos celestes estão girando em torno da Terra. Então as coisas ao nosso redor permanecem estáveis, equilibradas em suas posições. Ao nosso redor quer dizer ao redor da Terra, né? Então estamos considerando um observador sobre a superfície da Terra, observando o céu. Ele vai ter a impressão de que todo o universo gira ao seu redor, certo? Um argumento importante a respeito disso é de que se a Terra estivesse em movimento, né, nós teríamos dificuldade de nos equilibrar sobre ela. Essa era uma das justificativas utilizadas para, digamos assim, justificar a ideia de que a Terra está imóvel. É como se você se imaginasse andando de pé sobre um ônibus numa rua esburacada, cheia de curvas, você teria muita dificuldade de se equilibrar estando sobre um objeto em movimento. Então, se a Terra estivesse em movimento, a gente teria muitas dificuldades. Uma delas seria se equilibrar. Esse era um dos argumentos utilizados. Bom, outro aspecto importante a favor da imobilidade da Terra, dessa ideia de ter uma Terra imóvel, né? Não são observadas variações na posição das estrelas. As estrelas no céu noturno, elas
se deslocam ao longo da noite, né? Quando você para observar o céu, você vê as estrelas passando. Mas quando você compara as estrelas com as estrelas vizinhas a essas estrelas que você está observando, elas estão sempre à mesma distância umas das outras. Então é como se todo aquele teto cheio de estrelas fosse igual. Todas as noites você vê a mesma coisa. Então essas posições, né, relativas entre os astros dá a impressão de que tudo lá em cima está girando junto ao redor da Terra. O movimento da Terra gera inconsistência no sistema do pensamento aristotélico. Veja, essa aqui é uma argumentação que, na verdade, está relacionada com a forma do Aristóteles conceber o universo dele, né? Então, quais seriam os problemas de uma Terra que pudesse ou que estivesse em movimento? Além de situações práticas, como dificuldade de nos equilibrarmos e olhar para o céu e ver as estrelas sempre do mesmo jeito, etc., haviam também problemas lógicos, ou seja, relacionados com a lógica que o Aristóteles empregou para construir o seu modelo de universo. O Aristóteles, ele é um filósofo, então ele sabe que uma argumentação que fortaleça um modelo de universo, ela não pode ser contraditória, né? Então, se a Terra se movesse, além dos problemas práticos, teríamos um problema lógico, né? Um deles, a Terra não estaria no centro do universo. Essa é uma premissa importante para o modelo de Aristóteles. Ele vai colocar a Terra no centro do universo, então ela tem que estar imóvel. Ou seja, é uma necessidade lógica para fazer sentido as afirmações do modelo aristotélico. A Terra tem que estar imóvel. Os movimentos de queda, que são chamados de movimentos natural, em direção ao centro do universo, eles teriam que ser explicados de outra forma. Então, Aristóteles tem toda uma explicação de por que os objetos caem. E está no centro dessa argumentação o fato de que a Terra é imóvel, está no centro do universo e os objetos que caem tendem a ir para o centro do universo. Por isso que nós vemos eles irem para baixo, ou seja, abaixo de nossos pés está o centro da Terra. Uma Terra em movimento não está no centro, então o Aristóteles teria que explicar a queda dos objetos de uma outra forma. A astronomia baseada na imobilidade da Terra era bastante sofisticada, né? Ou seja, você tem um modelo que não está correto, hoje nós sabemos disso, mas na época eles não sabiam, né? Eles consideravam a Terra imóvel e desenvolveram uma astronomia com base nessa ideia. E essa astronomia, ela não é só uma invencionice, ela é uma criação lógica, ela precisa explicar o que se observa no céu. E o Aristóteles, ele oferece um dos modelos onde a Terra está no centro. Como Aristóteles é um pensador muito influente, essas ideias, elas repercutem ao longo da história. Então, o modelo aristotélico ele foi sendo modificado, mas alguns elementos continuaram presentes. Por exemplo, a Terra imóvel no centro do universo é uma concepção que vai atravessar os séculos até a época do Galileu. Embora o modelo do universo sofresse várias mudanças, algumas premissas aristotélicas continuaram presentes. Então, estou citando aqui o exemplo do modelo astronômico do Cláudio Ptolomeu, que é proposto no século II depois de Cristo. Então você tem aí já cerca de 600 anos depois do Aristóteles, né? Ele, o astrônomo Cláudio Ptolomeu, vai propor um modelo bastante modificado, mas com ideias centrais ainda aristotélicas, e uma delas é a Terra no centro. E esse modelo ele era capaz de prever com boa precisão uma grande quantidade de movimentos no céu, ou seja, era um modelo que era utilizado para contagem do tempo, para previsão de eclipses, ele funcionava relativamente bem. Então, embora fosse um modelo que estava, digamos assim, alicerçado em ideias equivocadas, era um modelo que funcionava. Por isso ele foi muito utilizado por volta até dos anos 1500 depois de Cristo. Veja, ele tem uma vigência bastante ampla também. E agora a gente vai ver, já, né, na época do Galileu, por volta de 1600 depois de Cristo, século XVII,
quais são os argumentos que serão apresentados a favor da mobilidade da Terra. Nessa época aqui instaura-se uma grande discussão a respeito dessa questão da Terra estar ou não em movimento, ser ou não o centro do sistema solar, ou melhor, o centro do universo. Então Galileu, por volta de 1600, ele inicia um grande programa de pesquisa para sustentar a hipótese da mobilidade da Terra. Essa hipótese não é do Galileu. Um cientista que a gente vai destacar aqui, na verdade, o astrônomo, é o Nicolau Copérnico. O Nicolau Copérnico é do ano de 1500 depois de Cristo, então 100 anos antes do Galileu. O Nicolau Copérnico vai propor um sistema em que a Terra gira em torno do Sol. Não é a Terra o centro, mas é o Sol o centro. Então ele vai propor isso como uma hipótese. O Galileu vai se engajar em sustentar essa hipótese. Então, para isso, ele vai atacar, entre aspas, né? Porque ele vai criar uma espécie de discussão científica, vamos colocar dessa forma, e essa discussão científica vai implicar em derrubar os argumentos aristotélicos. Então, para tanto, ele vai atacar o sistema de pensamento aristotélico em diferentes pontos, inclusive. Um deles, ele vai observar os corpos celestes utilizando-se de um telescópio. Isso é um ponto muito importante. O Galileu vai fazer observações, os astrônomos antes do Galileu também faziam observações, mas o Galileu é o primeiro astrônomo a se utilizar de um artefato, o telescópio. Isso vai permitir ao Galileu ver coisas que até então os astrônomos não eram capazes de ver. Então veja, a prática é a mesma, olhar para o céu, mas a presença de um artefato vai fazer com que as observações do Galileu elas sejam mais profundas, ele vai ver mais coisas do que os astrônomos até então eram capazes de ver. E ele vai mostrar inconsistências nas ideias aristotélicas sobre o movimento. Por que que o movimento vai entrar em discussão? Ora, nós estamos falando da mobilidade da Terra, então é preciso discutir o movimento. Por exemplo, se a Terra está andando, nós devíamos nos desequilibrar. Será? O Galileu, então, vai ter que discutir o movimento e vai ter que discutir aspectos relacionados à possibilidade de pessoas não sentirem o movimento de um corpo, se é que isso é possível, né? Então, veja, é necessário discutir o movimento e é necessário observar o céu para rever o que já foi visto. Só que agora com um instrumento novo. Galileu não é o inventor do telescópio, mas ele é a primeira pessoa a apontá-lo para os céus. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui que observações o Galileu fez que permitiram a ele contestar as ideias aristotélicas. Então, o Aristóteles, uma das suas ideias, percebe que aqui eu coloquei uma estátua do Aristóteles e aqui eu coloquei uma imagem da pessoa do Galileu. Porque o Galileu, na sua época, evidentemente, é uma pessoa viva, né? E na época em que o Galileu vive, o Aristóteles não está mais vivo. Então eu estou simbolizando aqui o pensamento aristotélico, não exatamente a pessoa do Aristóteles. O Galileu e o Aristóteles jamais se encontraram, né? Então, uma das premissas do pensamento aristotélico é que todos os corpos celestes são perfeitamente esféricos. Então, a forma era uma coisa importante na filosofia aristotélica e ele vai transferir a forma perfeita para os corpos celestes. O que o Galileu vai ver com o seu telescópio? Uma das coisas que ele vai ver é a forma irregular do planeta Saturno, né? Então ele vai dizer que se todos os corpos fossem perfeitamente esféricos, isso aqui não poderia ser visto nos céus. E, no entanto, Galileu, em 1610, com seus primeiros telescópios, é essa a percepção que ele tem. E já em 1616, com o telescópio já aprimorado, ele tem uma percepção melhor do planeta Saturno. Isso aqui são desenhos do Galileu, né, com base no que ele está vendo. E ele vai questionar as formas esféricas. O que ele está vendo não é inteiramente esférico. Então, essa concepção aristotélica de que todos os astros são perfeitamente esféricos, ela é questionável a partir dessa observação. Isso aqui é uma foto do planeta Saturno, já moderna, né, com telescópios mais avançados do que o do Galileu, mas é assim que se vê Saturno com um telescópio relativamente bom. Então veja, não é algo esférico. Outra afirmação
que o pensamento aristotélico defendia era que a superfície dos astros é perfeitamente lisa. Mais uma vez, a perfeição presente, né? A forma esférica e a superfície lisa. O Galileu vai olhar para a Lua, que é o astro mais próximo da Terra, e vai ver com o seu telescópio crateras. Ele vai ver o relevo da Lua. E se ele está vendo o relevo, ou seja, se ele está vendo as formas irregulares da Lua, não é correto afirmar que todos os astros têm a superfície perfeitamente lisa. Essa aqui é uma imagem da Lua moderna, com telescópios mais poderosos, né? Mas o telescópio do Galileu era suficiente para ele ver digamos assim, as nuances da superfície, portanto o relevo da superfície, né? Então você vê que tem crateras, tem montanhas, a formação de sombras, que é a projeção, né, da luz sobre as montanhas no chão. Então você vai ter toda uma constituição irregular. Essa afirmação do pensamento aristotélico, portanto, ela passa por dificuldades quando você tem um telescópio nas mãos. Outra afirmação do pensamento aristotélico: todos os astros do céu giram em torno da Terra. A Terra, permanece imóvel no centro do universo. Essa é a grande afirmação do pensamento aristotélico. O que o Galileu vai ver nos céus? Ele vai observar o planeta Vênus e ele vai ver que o planeta Vênus tem fases, né? Ou seja, numa determinada época, ele vê o planeta Vênus assim, depois de um tempo vê o planeta Vênus assim, depois assim. Na verdade, o ciclo, né, está colocado aqui. Ele começa observando assim, depois de um tempo muda, ou seja, começa numa fase crescente, fica cheia e depois minguante, como se fosse a Lua. Então as fases de Vênus, observadas como o Galileu viu pelo telescópio, só podiam ser explicadas, ou uma das formas de explicar por que se via desse jeito, seria admitir que a Terra está nessa posição, nessa órbita. O planeta Vênus estaria numa órbita menor, com o Sol no centro, e à medida que Vênus gira em torno do Sol, estando aqui na Terra, nós vamos olhar para Vênus em diferentes épocas e vamos ver ele iluminado de diferentes formas. Portanto, são as fases observadas através do telescópio do Galileu. Essa daqui é uma outra afirmação que vai ser colocada em dúvida a partir das observações do Galileu. As fases de Vênus vistas pelo telescópio do Galileu vão colocar essa premissa aristotélica em xeque. Isso aqui é uma imagem, uma montagem, na verdade, de como da Terra se pode ver Júpiter girando em torno do Sol. É bom lembrar que Júpiter gira em torno do Sol mais rápido do que a Terra. Então nós podemos ver Júpiter girar em torno do Sol e dar uma volta completa sem que a Terra tenha feito isso. De modo que, dependendo da posição em que Vênus se localize ao redor do Sol, a gente vai ver ele iluminado de um jeito diferente. Então veja, com o telescópio o Galileu foi capaz de perceber que Vênus é um planeta que tem fases. A olho nu, esse tipo de coisa não é visível. Uma outra consideração do pensamento aristotélico sobre os astros do céu é que todos os astros do céu giram em torno da Terra, que permanece imóvel no centro do universo. E essa afirmação pode ser também, digamos assim, colocada em discussão a partir de uma outra evidência. O Galileu vai olhar para o planeta Júpiter e vai perceber que tem determinados pontos que parecem girar em torno de Júpiter. Por quê? Porque ele vai observar numa determinada época que há essas posições aqui dessas partículas, desses pequenos objetos que giram em torno de Júpiter. Quer dizer, giram. Por que o Galileu vai dizer que giram? Porque ele vai observar que essas posições se alternam. Uma hora você vê 3 pontinhos de um lado e um pontinho do outro. Depois de algum tempo você vê 3 pontinhos no outro lado e esse pontinho passou para o outro lado. E essas coisas vão se alternando à medida que o tempo passa. Então o Galileu vai deduzir que são objetos girando em torno de Júpiter, ou seja, são luas, como a lua que nós vemos no céu gira em torno da Terra. Júpiter tem luas girando em torno dele. Então, dizer que todos os astros giram em torno da Terra não é verdadeiro. Tem objetos girando em torno de Júpiter. Essa é a dedução que o Galileu vai ter.
Então, mais uma afirmação do Aristóteles que vai cair por terra. Na verdade, vai ser colocado em dúvida, né? Cair por terra significa superar. E essa superação não foi nada fácil. O Galileu teve sérios problemas com essa questão do pensamento aristotélico. Uma coisa é você sugerir uma outra forma de explicar determinado fato observado, e outra coisa é as pessoas acreditarem nisso, né? Então, aqui uma foto com um telescópio relativamente potente, onde você vê o planeta Júpiter, e esses pontinhos brilhantes aqui, essas marcas, são as luas de Júpiter. E elas circulam Júpiter, elas alternam de lado e tal. E é um período de tempo relativamente curto, em cerca de 15 dias essas luas acabam dando uma volta completa, ao passo que a nossa Lua precisa de 28 dias. Né? E uma outra afirmativa do pensamento aristotélico, né, os aristotélicos defendiam que no mundo celeste, acima da Lua, tudo é eterno e imutável. O Galileu vai observar com o seu telescópio que o Sol apresenta manchas e que essas manchas elas aparecem e desaparecem a cada 11 anos, ou seja, você tem algo lá nos céus que está mudando, e é uma mudança periódica. A cada 11 anos essas manchas aparecem e desaparecem. Então não é verdade que tudo lá em cima é eterno e imutável. O Galileu está vendo mudanças no mundo onde o Aristóteles afirmara que nada mudava. Então, mais uma afirmativa que o Galileu vai mostrar que está equivocada. Essa é uma foto de um satélite, creio eu, não tenho certeza, pode ser de um telescópio também, aonde, de toda forma, né, seria um telescópio num satélite orbitando a Terra fora de órbita, portanto. Não tenho certeza se essa imagem é de um satélite terrestre ou de um satélite em órbita. De um telescópio em Terra ou um telescópio em órbita. Bom, aí você tem então uma imagem do que seriam essas manchas que o Galileu observou, né? E essas manchas elas aparecem e desaparecem com uma certa periodicidade. E tem outras coisas que aparecem e desaparecem no céu com uma certa periodicidade. O Galileu ele vai observar um fenômeno, na época dele ocorreu um fenômeno que a gente chama de supernova, que é a explosão de uma estrela. A explosão de uma estrela é um evento extremamente violento. Se a estrela tiver determinadas características, que nós vamos discutir aqui, ela pode gerar um brilho na sua explosão, um brilho muito intenso. Então, quando você olha para o céu, você é capaz de mapear a posição de muitas estrelas, mas não se consegue ver todas as estrelas. É preciso um telescópio muito potente e você precisa estar fora da atmosfera da Terra, por isso alguns telescópios são colocados em órbita. Então, quando uma estrela explode, num local onde ela não era visível, de repente ela se torna visível. É o evento da supernova. Aqui tem uma imagem que eu capturei aí no Google. Então veja, isso aqui é uma foto de uma região do espaço, temos aqui uma galáxia e vários pontinhos brilhantes aqui, várias estrelas. Então observa essa região aqui, ó, onde temos essas duas estrelas, essas duas aqui, e essa aqui de cima, ela forma uma região aqui, onde você vê um pequeno brilhozinho mais ofuscado aqui e aqui, né? E num determinado momento aparece algo novo ali. Esse pontinho luminoso que apareceu aqui é a explosão de uma estrela, uma supernova. E essas supernovas, elas podem brilhar por alguns dias apenas. Então, em cerca de 15, 20 dias, aquele ponto brilhoso aparece e desaparece no céu. Ou seja, estamos vendo uma mudança em um local onde o Aristóteles afirmara que nada se modificava. Então, o aparecimento das supernovas é um evento extremamente raro e muito difícil de se detectar, né? Você não pode prever exatamente onde vai acontecer. Então, na época do Galileu ocorreu um evento desses e o Galileu presenciou o surgimento da supernova no céu. Ele e outros astrônomos viram aquela mudança num cenário onde o Aristóteles afirmava que tudo era eterno. Então veja, com essa primeira parte eu estou aqui finalizando, né, e apresento a vocês então aí algumas das formas que o Aristóteles encontrou para começar a derrubar ou a combater o pensamento aristotélico. Então, a primeira parte é sobre como Aristóteles refutou o pensamento aristotélico dentro de aspectos da astronomia. Na segunda parte,
será sobre aspectos do movimento.